Esta jovem frequentou a Igreja Adventista do Sétimo Dia lá nos Estados Unidos. Ouça e veja o que ela falou neste exato momento. Acompanhe o vídeo e fica até o final. Oi pessoal, tudo bem? Bom, para quem não sabe, eu frequento a Igreja Adventista aqui nos Estados Unidos. E toda vez que eu menciono isso no meu Instagram, eu recebo diversos comentários. Comentários bem curiosos em relação à prática adventista. E por justamente ver que existe uma polêmica muito grande em torno da Igreja Adventista e muitos mitos, porque eu, frequentando essa igreja, percebi que muitas coisas que falam dela são mentiras, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para vocês com o pastor Eliazar, do canal Fala Sério Pastor. Não são poucas as polêmicas em torno da Igreja Adventista, eu percebi, porque desde que eu comecei a frequentar, foi a primeira igreja que eu frequentei assiduamente, né? E venho de um lar católico, espírita, e depois de um tempo passei a frequentar a Igreja Adventista e foi a igreja que eu me encontrei, foi a igreja que fez eu realmente acreditar no Deus da Bíblia, e eu tive uma experiência maravilhosa desde que eu entrei para a igreja. Só que ao mesmo tempo, em contrapartida, né, em contraste com todas essas coisas positivas que essa igreja, né, que Deus, a Bíblia, tudo isso trouxeram para minha vida, eu recebi muitas mensagens no meu Instagram de pessoas falando muitas coisas. E a maioria, não, na verdade tudo, né, eram infelizmente coisas polêmicas, negativas e muita coisa que é mentira, né? E eu fiquei muito incomodada com isso de certa forma, porque eu não sei exatamente por que se criam essas polêmicas, mas eu pensei que em algum momento, por justamente eu ter um Instagram que tem um número de pessoas, eu deveria fazer um vídeo esclarecendo essas coisas e realmente perguntando para um pastor, porque ninguém melhor que um pastor para nos dizer sobre isso. Então a primeira pergunta é justamente o que mais falam do adventismo, né? Sobre ser uma seita. Por que as pessoas consideram o adventismo uma seita? Uau, fala sério, pastor, ao vivo hoje aqui, né? Fala sério, pastor. Como assim? Que seita? Eu tô indo pra uma seita, não sei. Na verdade, então, Andressa, esse é um questionamento que sempre fazem e, na realidade, é uma afirmação feita por parte do mundo cristão, principalmente evangélico, mas católico também. Na realidade, a Igreja Católica considera todos os evangélicos como seita, né? Entretanto, não é nada novo debaixo do sol, né? Como diz o apóstolo. Paulo, quando começou a seguir a Jesus Cristo, ele passou por uma situação assim muito interessante. Em Atos capítulo 24, verso 14, quando Paulo foi acusado, não é, pelos judeus, enfim, de não seguir as normas, as leis, enfim, Paulo diz assim, no capítulo 24, verso 14 do livro de Atos, ele diz assim: mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A lei e profetas é uma nomenclatura para designar o Antigo Testamento, a Tanar. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, nos chamam de seita porque nós seguimos a lei e os profetas, ou seja, nós seguimos aquilo que está no que até então era chamado Bíblia, né? Era o livro sagrado, era o Antigo Testamento. E é muito interessante esta visão de Paulo sobre o assunto de seita, porque exatamente o adventismo é considerado seita por alguns evangélicos por causa de suas doutrinas distintivas. Então, nós temos a doutrina que reza os mandamentos de Deus como ainda em vigor. Nós entendemos que os 10 mandamentos de Deus foram dados para a humanidade, isso inclui o sábado. Nós acreditamos que a pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra descansar e então esta pessoa aguarda a ressurreição para quando Cristo então voltar a dar o galardão a cada um conforme a sua aceitação, a sua fé. E nós acreditamos também que Jesus Cristo, quando sobe aos céus, ele morre aqui como um cordeiro e sobe como sacerdote, conforme está no livro de Hebreus, executando o seu juízo investigativo, tema que eu já abordei aqui no canal Fala Sério Pastor,
bastante. Então, no canal Fala Sério Pastor, você vai encontrar uma série que eu fiz inteira sobre juízo investigativo. E então essas crenças distintivas, seja o sono da alma, seja a questão do sábado, o dom profético, a questão da alimentação, nós entendemos que Deus deixou alguns animais que podem ser consumidos e outros que Deus disse isso aqui não deve ser consumido. Então, a maioria do mundo cristão vai olhar para os adventistas e dizerem assim: tudo isso pertencia à lei de Moisés. Sábado é de Moisés. Alimentação impura é da lei de Moisés. Então, eles dizem assim: vocês estão judaizando. Quando, na verdade, nós, pelo entendimento que temos da palavra de Deus, percebemos que não foram leis dadas apenas para Israel, mas para a humanidade. Porque essas que eu mencionei, inclusive, precedem Israel, precedem o Sinai. Então, nós entendemos que são leis que foram dadas num contexto da humanidade, quando não havia Israel, quando havia ser humano, e Deus deixou, então, estas leis para o ser humano. Então, por conta desses assuntos, destes temas que são distintivos, a Igreja Adventista é considerada por alguns como uma seita. Mas quando a gente faz um estudo profundo das Escrituras, a gente percebe que, na realidade, não é bem assim, né? A gente percebe que as doutrinas adventistas, elas estão em consonância com a palavra de Deus. A verdade é que a maioria das vezes, quando as pessoas mencionam seita, elas mencionam Ellen White, né? É realmente a grande figura polêmica, né, que a maioria das pessoas, quando chegam para falar sobre, sempre acabam tocando no nome de Ellen White. Mas a pergunta número 2 ainda não é sobre isso. Na verdade, é sobre o sábado. Opa! Já pegando o gancho aí do que você já estava falando das práticas, né, do adventismo. Sim. Não se guarda mais o sábado na maioria das religiões cristãs, mas o domingo. Uma das explicações seria que Jesus ressuscitou no domingo. Por que os adventistas insistem em guardar o sábado? Bom, como eu estava dizendo, Andressa, nós entendemos que tanto o sábado quanto a questão da alimentação, enfim, como nós falamos aqui, eles foram dados em um contexto que precede o Sinai. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, na primeira página da Bíblia, no capítulo 2, minha Bíblia é bem antiga, essa daqui, as páginas são amarelas, eu ganhei ela em 98. E eu guardo com muito carinho, mas já está bem velhinha. E ela diz assim, olha, no capítulo 2, verso 2, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o dia de sábado. Quando? Não é no Sinai. Nós não estamos aqui no Sinai. No início de tudo. No início de tudo. Deus termina a sua criação e no 7º dia, então você tem o primeiro dia, seria o que chamamos hoje de domingo. Deus cria a luz. Segundo dia, separação das águas do firmamento. Terceiro dia, a porção seca. Quarto dia, os luzeiros. Quinto dia, Deus faz os animais, não é? Aquáticos e aqueles que voam. No 6º dia, Deus faz os animais terrestres e faz também o ser humano. E aí, então, no 7º dia, a saber, o sábado, Deus descansa, Deus abençoa e Deus santifica. Então, o sábado ele é tornado santo, ele é santificado e ele é abençoado, não é lá no Êxodo. Inclusive, para aqueles que gostam de citar o Sinai, é muito interessante ver como Deus cita o mandamento, o 4º mandamento em sua lei. No capítulo 20 do livro de Êxodo, e os versos 8 em diante, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está das tuas portas para dentro. E aí ele vai dizer por quê. E por quê? Aí ele diz aqui, olha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. É muito interessante aqui, Andressa, porque alguns argumentam o seguinte: lá no Gênesis, não é dito que o 7º dia é o sábado. Diz que era 1 entre 7 para você descansar. Mas o mandamento diz que o 7º dia é o sábado. E ele, para que a pessoa dissesse assim, bem, Deus pediu que separasse um dia, mas poderia ser, eu trabalho 7, eu pego, por exemplo, de terça em diante, trabalho 7 e folgo 1. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E o próprio 4º mandamento, quando vai
Deus vai argumentar. Por que que ele está dizendo assim? É para você guardar esse dia, Israel. Por que que Deus diz assim, Israel, vocês têm que observar esse dia? Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º ele descansou. Então Deus está claramente dizendo a razão por que esse dia é santo, porque ele foi abençoado e foi santificado lá atrás, lá no Gênesis. E lá naquele dia, quando era o 7º da semana, na ordem de 1º, 2º, 3º, porque não é assim, é 1 entre 7, não. Na ordem, o 7º dia foi então considerado sagrado. Agora veja, alguns podem argumentar da seguinte maneira: mas então Deus está tornando aqui obrigatório para o judeu. Isso significa que antes não era. Ora, podemos dizer a mesma coisa dos 10 mandamentos? Porque a gente chega e diz assim, não, Deus está tornando obrigatório. Até então não era obrigatório. Então, ou seja, adulterar também não era obrigatório? Poderia adulterar antes? Quando Deus diz assim, não adulterarás. Então antes podia. Então, quando Deus diz assim, não cobiçarás, então é porque antes podia. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, é porque antes podia. Você não vai encontrar esses mandamentos sendo repetidos da mesma forma como aparecem aqui antes. Você não vai encontrar assim, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que chamar o seu santo nome em vão. Antes daqui do Êxodo. Isso não significa que tais mandamentos não existiam. Na realidade, eles existiam. Agora, o povo de Israel está saindo, preste bem atenção, saindo do contexto de cativeiro. 400 anos como escravos no Egito. E escravo tem dia para descansar? Então o povo foi acostumado 400 anos a trabalhar de sábado a sábado. Ele tinha que relembrar, né? Exatamente. Essa é a questão. As minhas leis. Por isso, este é o único mandamento que começa com o verbo zahar. O texto em hebraico é assim, Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Significa, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O único mandamento que começa com lembra-te. Por quê? Porque já existia essa lei. E o povo tinha esquecido. Como é que Deus vai pedir para você lembrar de algo que não existe? Exato. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque já existia, mas o povo de Israel tinha esquecido. E por que o povo de Israel tinha esquecido? Porque estava no Egito, 400 anos de servidão, não tinham como se lembrar. Essa é a questão. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta matéria, tá bom? Que Deus abençoe a você. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aí o teu gostei no vídeo, comentar e compartilhar.